Meu nome é Kelga Monteiro, tenho 32 anos e moro na Chara Grande Frente. A minha idade sempre foi magra e complexo que o corpo começa logo bem cedo, para mais começa a sofrer bullying desde cedo na primária, onde que colegas fica sempre na volta chamando de diferentes nomes, canelas, girafa, canela seco, muitos nomes, acaba para criar aquele complexo e com que ela deixa de vestir short, com que ela deixa de beimar, para uma de vergonha de meu corpo e aquele complexo continua no liceu e mesmo coisas, eu gostava de um rapaz assim, que estava assim, eu muito magra, eu gosto de mulher magra, e que as coisas lá acabam para afetar diretamente ou indiretamente. A hora que os colegas tudo com seus shorts, da combina bem mais, e com vontade de fazer aquilo, mas complexo de o corpo que te deixou fazer aquilo. E que ela acontece comigo sempre desde cedo. E na adolescência, quando que entra naquela fase de entre sair da adolescência para entrar naquela fase meio adulta, mesmo coisa, já me envolvi com alguém que sempre fala assim, não, a é muito magra demais, eu tenho que subir um bocadinho, até comprar suplemento alimentar, vitamina, que essas coisas lá, para eu subir de peso. E com que ela começa a surgir ansiedade, fica a sentir ansiedade, mas nunca afetando ao ponto de ter alguma crise. Já na fase adulto, recentemente, praticamente em 2017, comecei a ter a primeira crise de ansiedade. Para mal dizer, tudo aquele complexo, tudo que as coisas que você guarda para dentro do boca, que a pessoa está fazendo, vou ser doente, vou ser magra demais. E outras pessoas e família, outras pessoas que desde sempre conheceu-se e a hora que você na mídia, alguém também está falando, credo, vou estar magra, vou estar doente, vou dizer que está passando com vou ter algum problema. E pessoas que te preocupam para perguntar se você está direito ou se você é feliz, mas sim para saber se tem algum problema para onde o corpo está assim assado. E então, em 2007, acaba para ter uma certa pressão psicológica, teve a primeira crise de ansiedade, que aquela crise dura praticamente durante uma semana, fica praticamente que te dorme, também está bem hospital, crise de choro, te chora, você sabe explicar o que está passando, você pensa, sensação, você está morre. Lá começa a hoje, mas realmente coisas que pessoas te falavam a mim, mas te afetavam a mim, mas começa desde cedo, mas aquela pressão de vida de adulto, nunca sabe com o dia a dia, com o trabalho, com coisas que você pensa que você é uma pessoa independente, que você pensa que uma opinião de outros que te afetou, acaba de certa forma para afetar nas pequenas coisas de dia a dia. E em 2017, com crise de ansiedade, fica até me recebe de ajuda, tanto que a hora que eu estava no hospital para morrer de crises, e eu estava na urgência, o médico estava falando, boa é que a urgência que eu me recebi. Por me bem consultar um outro médico, mas com ignorância e tinha parte, acaba para mim mesmo assim, a minha tem um problema, coisa que você também para psicólogo, psiquiatra, é para alguém todo, mas mim que estava realmente enganado e que ela foi por 2 anos com aquele mesmo pensamento, com crise, mas que ela procurava ajuda. Foi no ano de 2019 que realmente mostrava assim que pedia ajuda, mas entrava num beco sem saída. E além de crise de ansiedade que tinha, começa a pensar que é uma pessoa descartável, que é uma pessoa que merece nada de bom na vida, mas com o corpo de aquela maneira ali, mas ninguém está crendo, mas não está ser feliz nunca, mas sim morre igual ali, mas não deixa falta para ninguém, mas ninguém quer crer, que esse tipo de pensamento lá. Então, mim mesmo, não vai procurar ajuda. Não falo assim, não, tem que parar, vou me de ajuda, para morrer, senão não pode fazer asneira. Nunca pensa de cabo com a minha vida, mas ainda pensa minha cabeça como uma pessoa descartável, assim que ainda pensava.
Mas uma pessoa que se morrer agora, ele quer fazer falta para ninguém, mas ninguém quer sentir bem a falta. Acaba para um psicólogo, acaba para aquela psicóloga e perguntam o que está sentindo, o que está passando comigo. E por incrível que pareça alguém que tem ansiedade, que tem depressão, porque você sabe explicar alguém o que você está sentindo, o que você está passando com você, para simplesmente nem bom porque você entende o que você está passando com você. E muitas emoções dentro de você que está saindo rubro porque você sabe o que você está passando com você. Simplesmente chora. Aquela palavra de psicóloga que está falando, não entendeu, não sei o que você está passando por você, mas não entendeu, pode confiar em mim, que as coisas que está falta de pessoas na redor, não entendeu, pode confiar em mim, e pode contar comigo, e se é um silêncio, choro, e teve empatia com de estender o amor, mesmo que o profissional é fazer o xinte, me está lá para bopa ou pio, me questão de dinheiro nada não. Aquele amor para ser profissão, aquele amor de pessoas, acaba por falar, olha, eu tenho que passou para psiquiatra e que psiquiatra não está fora, que eu penso, não sei, mas não tem aquele pensamento, que sabe psiquiatra como tomar remédio, você está ficando doido. Eu penso que lá é para poder controlar as emoções, para poder controlar o ser, por isso para ir para psiquiatra. Não faz todo aquele processo só para morrer. Logo no início, não fica tendo vergonha para falar qualquer alguém da minha família ou meus amigos, mas você está psicólogo ou você está psiquiatra ou qualquer que for, simplesmente vergonha. É fácil mais, mas psiquiatra você tem que bem com pessoa junto com você, para morrer boca pode bem só. A mim aquela coisa fica assim, não, a mim está bem só, a mim casa está bem com ninguém, não, a mim bem com minha cabeça com essa ajuda, daí você fala, não, é que a questão de alguma coisa de mal que ele é para morrer está fazer parte do protocolo, e mesmo assim vai me só. O psiquiatra vai fala comigo, explicando tudo, etapa de coisas, e acaba para abrir a mente sobre certos assuntos, principalmente com doença mental. Já acaba para começa a ter tratamento com medicamento. Queria falar também, mas é a primeira vez que se fala abertamente sobre esse assunto. Nunca tinha falado sobre esse assunto. Meus pais que sabem mas sofrer de depressão por ansiedade, que é a primeira vez que se está falando, assim, você está tentando relaxar assim, mas para mim é um bocadinho complicado. Vamos lá de hora que algo que nem para a família que sabe, bem abre com o mundo é complicado. Sim, começa tratamento, minha determinação que acaba para ajudar a superar, que ela começa a tomar remédio, e o remédio tem que tomar na hora, tem que ter efeitos colaterais, é todo sono, então começa a ficar zonzo, e no meu caso, a mim já é magra, começa a ter vontade de comer, que era efeito colateral do remédio. Então teve que conciliar que o remédio que ainda tomava, e durante o dia ainda com mais vitaminas para poder conseguir pelo menos panca de chiva de peso. Depois começa a fazer, quando tem um bom tempo de tomar remédio, começa a fazer terapia. E aquela que eu quero falar, hoje, graças à minha determinação, em conseguir e supera, não sabe manter aquele quadro de depressão e ansiedade, mas é que toma conta da minha vida, que toma conta da minha vida em mim. Terapia ajuda para manter o meu autoconhecimento na todo nível de hoje ainda fala, mas supera, não tem muitas coisas ainda que tem que coisa. Por exemplo, ainda não está conseguir vestir shortinho, ainda não está conseguir, mas ano passado não consegui, vai para mar primeira vez e sem vergonha nenhuma,
vai tomar banho, duspe, sem importa o que alguém pensa ou deixa de pensar, para alguém pode estar falando assim, aquilo é normal, mas para mim foi um grande passo, para mim é uma coisa que dá de pequenote que está conseguindo para fazer, para mim complexo com o meu corpo. Shortinho já, aquela com o tempo, não está conseguindo para mim. Hoje em dia tem outro pensamento, hoje em dia tem outra visão de mim mesmo, hoje em dia sabe o quanto que está vale, minha amor próprio, minha autodeterminação, minha autoconhecimento e que ela foi com a ajuda de profissional e durante o que hoje em dia nem anda falar, mas pensamento de pessoas não tem resiliência, aquela que pessoas sabem que a energia negativa não absorve o que é bom, já sabe uma minha magra e o que é whatever. Se alguém crê que chama, é magra, isso, mais aquilo, e a maneira que está fala sobre mim, está falando mais dele do que de mim mesmo. Nunca te liga, hoje está falando como mulher, é feliz. O importante é boa felicidade, o importante é amor próprio. A partir do momento que eu tenho um bom amor próprio, que tem nada nem ninguém que está valor, que tem nada, você sente feliz, você corre atrás dos objetivos, você organiza, você faz planos, você atinge as boas metas, você tem medo de nenhum obstáculo, você tem medo de coisa que alguém pensa ou fala sobre você, a opinião de alguém vira a opinião de alguém, que está bem sobre você, e você acaba por ser um pilão de mulher. É aquilo que não me se põe na cabeça. Nós tudo, a nós é pilão de mulher. Nós tudo, a nós é mulher forte. Nós tudo, não pode fazer mais e mais para nossa cabeça e para outras mulheres. A mim, como mulher, não te crê, incentiva, não te ama, não te ajuda, não te partilha nenhum conhecimento, não te empodera outra mulher. Para nós é unido, a nós é mais forte. Eu acho que eu empodero outra mulher, você está criando uma sociedade com mulheres fortes, com mulheres com amor próprio, com mulheres que estão atrás para a batalha, que está segundo essas vozes. Uma mulher que está falando com o que está pensa ou deixa de pensar, que te importa com opinião alheia em relação a nada sobre isso, para nós saber quem é próprio.